Ele tá aí. Opa, opa, minha gente, tudo bem? Estamos aqui gravando mais um programa, nosso podcast. Daqui a pouco a gente vai entrevistar o advogado especialista em direito educacional. Hoje, logicamente, esse programa vai para o ar na próxima semana, mas hoje é Bonfim, 16 de janeiro de 2025. E tem muita notícia correndo por aí. Então, rapidinho, aqui não é aqueles influenciadores que ficam deixando você ali, não. A gente já sabe que houve o golpe no ano passado, né? A tentativa de golpe no ano passado, dia 8 de janeiro do ano passado, e ainda tem muita investigação, tem muita gente que já foi condenada, ainda tem muita gente foragida, inclusive na Argentina. E há muitos suspeitos ainda, inclusive o ex-presidente, que eu me recuso a falar o nome. E com ele tem todo um processo, né? Você ainda precisa ir para a Procuradoria-Geral da República. E ele tem feito algumas tentativas de retirada aí do passaporte dele, porque a única coisa que o STF foi fazer de imediato foi reter o passaporte dele, do antigo presidente, porque havia verdadeiramente uma tentativa de fuga para outro país. Com a eleição do Trump nos Estados Unidos, se inventou mais uma vez que ele foi convidado, aquela coisa toda. Então isso tudo não é verdade, não é mentira, é mentira, é mais uma mentira. E agora a Procuradoria-Geral da República, lógico que o STF tem que ter paciência, precisa a Procuradoria-Geral da República dizer o que pode e o que não pode fazer com ele. Já disse que é contra ele devolver, o STF devolveu o passaporte dele. Então, Alexandre de Moraes, o nosso conhecido Xandão, já disse que não vai devolver. Então, acabou, dia 20 vai ter a posse lá do camarada dos Estados Unidos e ele não vai. O ex-presidente não vai estar lá. A outra coisa, para a alegria de Matheus, o vitória dele ontem lá no Adalto Moraes pegou um campo horrível do Matheus. Horrível. Mas o Vitória acabou dando 4-1, goleando o Jacuipense? Juazeirense. O Juazeirense. Estou trocando o time aqui, mas o estádio é horrível. E hoje, 16, é dia da lavagem do Bonfim. Muita gente, né? Por que isso? Porque é uma festa cheia de energia, né? De gente bonita, de pessoas que vão agradecer ao Senhor do Bonfim. É uma das primeiras festas, não é a primeira, é uma das, porque tem a Nosso Senhor Navegante, a primeira, mas é uma festa que as pessoas vão agradecer, vão pedir, tem muita fé, vão lá pedir mais, né? Porque o povo brasileiro agradece e pede mais, tem crédito com o Senhor do Bonfim. E os parlamentares, os políticos ou os não parlamentares vão lá testar a sua popularidade. E foi muita gente, e a gente agradece até agora que não houve nenhum incidente de empurra-empurra, porque eu já participei dessas festividades, desse ato de fé, o Senhor do Bonfim, mas já vi tomar tanto chute por debaixo, mas assim, as pessoas estão mais civilizadas, né? Vão lá acenando para o seu público, ou não e tal. Isso para testar, porque 2026 é logo ali. Todo mundo sabe disso, que a gente acaba a eleição em 2024 e 2025, se prepara para 2026 e você precisa testar a sua popularidade, apresentar até satisfação à população, né? Por tudo que está acontecendo no estado, no país, a população precisa saber e esse é um grande momento. E sempre aquela frase antiga
Quem tem fé vai a pé e eu espero que as pessoas voltem para suas casas em paz e agradecer também ao Senhor do Bonfim por tudo que aconteceu em nossas vidas e tem acontecido em nossas vidas coisas boas. Então, é isso. Então, salve o Senhor do Bonfim. Valeu? Tamo junto. Vamos aqui agora conversar com o nosso amigo Saulo Guimarães. Ele é advogado, certo? Especialista em direito educacional. Eu fiz alguns semestres de direito e eu tenho algumas especialidades, né, no direito. Direito civil, direito penal, direito do trabalhador, direito do consumidor. Mas, para minha ignorância também, já existe desde 94, né, e ele vai explicar para a gente, uma associação e pessoas que trabalham diretamente nesse direito. Seja bem-vindo, uma boa tarde, boa noite, para quem vai assistir depois. Me fale um pouco aí, se apresente e fale um pouco sobre esse direito educacional, como você chegou nele, por que você se especializou nele. Vamos lá. Cumprimentar aí primeiramente sua pessoa, fica toda a equipe aí do Gente Pode, cumprimentar aí nossos espectadores aí que nos assistem, que vão nos assistir aí. Dizer que é um prazer estar aqui trazendo esse debate tão importante, trazendo um tema tão relevante aí para a sociedade, somente agora, né, este ano, que é a hora que começa aí o período de volta às aulas, de matrícula, rematrícula. Então é muito bacana trazer esse conteúdo aí de forma inovadora aí. Fico muito feliz por ter a oportunidade de estar aqui discutindo esses temas. Vamos lá, sobre direito educacional. Direito educacional é a ciência aí dentro do direito, né, que cuida das relações pedagógicas, digamos assim, se eu puder resumir. De fato, nós temos, né, a gente estava falando aqui, antigamente você tinha uma bipartição, né, entre o direito, né, o direito público e o privado, dentro do privado você tinha o civil, etc. e tal. E nós vivemos hoje na época de especialização. Então, do direito civil, enfim, dentro do direito do consumidor você vai destrinchando em outras áreas, direito bancário, direito securitário, direito da saúde. Então nós temos nessa vertente também o surgimento assim, dessa advocacia em direito educacional. O direito educacional não surgiu hoje, né? É uma matéria que faz parte da Constituição, né? Desde as Constituições mais antigas, então já é uma ciência muito estudada, mas vem se desenvolvendo aí ao longo dos anos. Então, desde os anos 90 já existe uma associação, né, que congrega esses profissionais, que é a ABRAD, da qual eu faço parte, Associação Brasileira de Direito Educacional. Então, é a associação que congrega os profissionais que estão nessa lida aí do direito educacional. Então, é uma ciência que vem se desenvolvendo, se aperfeiçoando, se especializando, e hoje você tem uma gama vasta de profissionais atuando especificamente no direito educacional, que é o meu caso, né? Eu sou filho de professores, né? Então, acho que talvez por vocação tenha herdado isso. Tá aí, de onde vem, né? Talvez tenha herdado um pouquinho disso. Filho de professores, minha mãe lecionou no magistério há muito tempo, no interior, depois veio para a capital, coordenou o curso de faculdade, foi professora universitária, meu pai também. E acho que eu peguei um pouco dessa veia. Aí eu me lembro que no ensino médio, no terceiro ano, eu fui monitor de física, eu dava aula de física para os colegas que tinham um pouco mais de dificuldade, então eu era muito bom em física, então eu dava essas aulinhas de reforço aí para a turma. Depois, já que eu me formei também, já dei aula em cursinho preparatório para concurso, então sempre tive, né, essa grande veia aí. Né, Vi aí as reclamações do pai, da mãe, dos colegas. E aí me formei como advogado em 2012, né, e assim, sem me dar conta, eu já estava atuando na área educacional, sem que essa fosse minha prioridade. Então, começaram a aparecer demandas, né, de natureza educacional, contra escolas, contra universidades e tal. E em pouco tempo, assim, com 10 anos de carreira, nosso escritório já estava atendendo aqui umas 10 escolas aqui em Salvador. Então, foi aí que surgiu a ideia e a decisão minha de me especializar somente em direito educacional. Então, desde o ano passado, eu me dedico no escritório exclusivamente ao direito educacional. E aí, estamos seguindo aí até hoje. Mas o senhor é advogado hoje, apesar de ter começado na escola, só da área patronal, ou também o senhor cuida da área dos trabalhadores, da educação? Hoje eu faço direito educacional de forma geral, certo? Lógico assim, dentro do escritório eu tenho muitos clientes que são escolas particulares. Hoje o meu maior foco de atuação. Então, advogo para escolas particulares, mas tenho também demandas de professores, tenho demandas de alunos, de famílias, enfim.
dentro de tudo em matéria educacional. Universidade, questões que envolvem fiéis, vestibular, então todo esse tipo de demanda aí está dentro do contexto educacional. Eu acabo atuando também nessa área. Então, para responder aqui as pessoas, é mais fácil hoje você tiver algum conflito nas escolas ou no âmbito educacional, você procurar o especialista em vez de buscar um outro que não entende, por exemplo, uma briga com um menino, um professor ou um profissional ali. Se vai ter que ir para a justiça, é buscar melhor a conciliação, é melhor isso? Com certeza, sim. O primeiro passo é procurar um profissional especializado em direito educacional. Essa é uma ciência muito importante, já existe muito estudo dedicado ao direito educacional. E assim, isso parte da complexidade das relações pedagógicas. Então, veja que no processo de ensino-aprendizagem, eu tenho vários atores. Eu tenho gestores educacionais, eu tenho professores, eu tenho alunos e eu tenho família. Certo? Então, assim, não existe um lado a favor e um lado contra. A gente não advoga para um contra o outro. É tudo num contexto só. Então, ser advogado na área educacional compreende todos esses atores, todo o contexto da área educacional. E o direito educacional, ele tem links, ele faz pontos com todos os outros ramos do direito. Então, com o direito sindical, com o direito civil, com o direito de família, com o direito trabalhista, com o direito do consumidor, com o direito da criança e do adolescente. Então, é uma área que tem, né, o advogado especializado em educacional, ele tem esse conhecimento do direito educacional em si, mas também das outras áreas do direito que tem esse contato mais próximo. Até porque uma situação de direito educacional, ela dificilmente vai se limitar à legislação educacional, ela sempre vai trazer a ponte com alguma dessas outras legislações. Então é importantíssimo ter a ajuda desse profissional. Daí que nasce, né? Daí é que o mercado começou a exigir, começou a requerer advogados especializados nisso, que tenham esse conhecimento tridimensional. Se é uma questão que envolve matrícula ou direito do consumidor, em matéria educacional, tem a legislação educacional, mas eu tenho também a legislação de proteção ao consumidor. Se é um caso que envolve um professor da rede estadual, naturalmente tem regras ali de direito administrativo, concurso público, etc., regulamentos, sistemas de ensino. Então, é uma área que tem contato com todas as outras, mas tudo parte do processo educacional de aprendizagem. Esse é o grande ponto de partida. A gente tem visto muito, né, lido, né, nesse período de matrícula, de compra de material escolar, a atuação do PROCON, que é ligado ao Estado, e do CODECON, que no caso da Prefeitura, né, de fiscalização, que é o direito do consumidor. Aí o senhor me fala que a associação ABRAD, ela está fundada desde 94. Onde ela fica, quem é o presidente e qual é o maior desafio hoje nesse processo da evolução da educação. Tem gente que chama de revolução, mas é da evolução da educação. Qual o maior desafio que vocês têm? Vamos lá, sobre a ABRAD é uma instituição nacional, uma associação nacional, e ela tem 27 seccionais, tem presença em todos os estados da federação. Aqui na Bahia, a gente tem a seccional Bahia, que é presidida pela doutora Sara Saraceno, que é a presidente atual, pessoa muito conhecida aí, né, de muita lida aí no direito educacional há muito tempo, uma das grandes percussoras aí aqui no nosso estado. Então a gente tem essa associação com presença nacional. Além disso, tem vários outros atores, né, dentro do direito educacional. Os próprios sindicatos, né, têm um papel ativo nisso, o sindicato de professores, o sindicato das escolas, né, o sindicato das entidades mantenedoras do ensino médio. Então os sindicatos também têm um papel muito ativo na atuação do direito educacional, porque lidam diretamente com isso, né? Os próprios sindicatos, os servidores também. Então, é uma área muito, muito vasta, né? Então, assim, o grande desafio hoje é entender a complexidade do direito educacional e das relações pedagógicas. Como eu falei, o direito educacional, ele rege tudo, né? Começa do processo de aprendizagem, mas ele tem links com todos os outros ramos do direito. Então, essa é o grande desafio, primeiro, entender a complexidade. E essa complexidade é tão grande que a gente tem, né, dentro do direito educacional propriamente, das normas, da legislação educacional, uma repartição de competências que a Constituição traz, em que ela divide competências entre Estado e União, né, no primeiro plano. Então, a União recebe competência legislativa da Constituição
estados, Distrito Federal e municípios. Então, eu tenho uma espécie de condomínio legislativo. Eu tenho todos os entes federativos legislando sobre a educação ao mesmo tempo. Fora as legislações, né, as leis propriamente ditas, eu tenho as secretarias de Estado, as secretarias de Distrito e as secretarias municipais e o próprio MEC também proferindo normas, editando normas a todo tempo. Então, eu tenho uma vastidão, né, assim, uma imensidão de normas e de leis educacionais que muitas vezes parece que a gente assim, nem conhece, mas elas existem. Então, por exemplo, você falou aí da questão da lista de materiais. Por exemplo, existe uma lei federal que fala só sobre mensalidade, sobre valores, sobre reajuste de mensalidade, sobre forma de cobrança. Existe uma outra lei, por exemplo, que fala só sobre fardamento. As pessoas não conhecem. Existe uma lei que fala só sobre a questão da lista dos materiais. Uma lei que fala sobre atendimento educacional especializado, sobre atendimento a pessoas com deficiência. Então, tem uma série de legislações que muitas vezes a gente acha que assim, as pessoas, a maioria não conhecem, mas assim, é uma imensidão de normas e de leis em matéria educacional que, assim, às vezes até a gente tem dificuldade. Lei para fardamento, explique para a gente aí. Depois a gente vai voltar aqui outro dia para a gente falar sobre uma série de coisas, porque o tempo é curto. Mas assim, me fala aí sobre a lei do fardamento. Pois é, existe uma lei da década de 90, se não me engano, 97, que ela disciplina a adoção do fardamento nas escolas, principalmente nas privadas, né? Então, essa lei, por exemplo, ela diz que a escola não pode modificar o padrão do fardamento no prazo inferior a 5 anos. Então, a escola só pode trocar o fardamento em prazo superior a 5 anos. Isso também é um dos grandes pontos. Nas escolas privadas. As privadas, isso. Porque esse é um dos grandes pontos de queixa agora, que sempre surge agora no início de ano. A escola trocou o fardamento, está exigindo fardamento novo. Fardamento é caro. O menino cresceu, aí se o menino cresceu, aí é diferente, aí tem que comprar mesmo. Pois é, então a gente não sabe, assim, muita gente não sabe, mas existe uma lei que fala sobre isso. Então a escola não pode alterar em período inferior a 5 anos. Os valores de cobrança desse fardamento precisa ser proporcional ao material, então não posso ter uma cobrança de um valor que seja abusivo ou desproporcional. Se possível, a escola deve permitir que o uniforme seja adquirido em outros locais, caso haja outras empresas que possam fabricar o uniforme. Então, esse, por exemplo, é um exemplo de uma lei que pouca gente conhece, mas que fala sobre uma questão importante, que é o fardamento. Se você tiver um filho, uma família que cuide do fardamento do menino e tal, é possível que se o menino não cresceu muito, né? De um ano para porque ele fica miudinho ali e tal, não cresceu muito, é possível ele utilizar o fardamento do ano passado. Isso. Dentro do período de a escola não pode fazer essa exigência, a mãe. Só com prazo superior a 5 anos. Quando ela faz então, tá vendo, Valentina? Você não cresceu tanto, você vai usar o mesmo fardamento do ano passado. Pois é. É a economia. E se a escola alterar o fardamento em período inferior a 5 anos, é justamente isso. Ela não pode impedir que o aluno que tem o padrão antigo frequente. Então, o aluno que tem o padrão antigo pode frequentar tranquilamente. Então, ela só pode trocar de uniforme a cada 5 anos. Pouca gente sabe disso. Seria uma das questões. Nossa, que quase ninguém sabe disso, porque o menino vai ter que comprar. Acho que ninguém me pediu. Todo ano aí sempre tem isso. A escola muda uma cor, muda um padrão, né? Com manga, sem manga e tal. Então, justamente para induzir os alunos a comprarem novos uniformes. Roupa nova e tal. Roupa nova, material e tal. Você falou da lista de material, né? Que é um dos grandes bilhões de reclamações aí que vão parar aí no PROCON e no CODECON, que você falou muito bem. Também é uma matéria tratada por legislação. A escola não pode exigir materiais que sejam de uso comum da escola. Papel ofício, papel higiênico, grampeador. Ou seja, a lista de material precisa estar limitada aos materiais que o aluno vai utilizar em sala de aula. Para que eu vou utilizar grampeador se ele não vai utilizar grampeador? Para que papel higiênico? Papel ofício? Então, ainda hoje, né, isso aí é um dos pontos, né, que a gente já tem muita informação há muitos anos, até porque essas fiscalizações acontecem há muito tempo. Mas ainda assim a gente tem um recorde de reclamações referentes a isso. Ainda tem muitas escolas que insistem em exigir materiais que não podem ser exigidos. Pois é, então aí, eu mesmo não sabia. Então eu trocava de fardamento aí da minha menina todo ano. Então, pois é. Mas elas já são a lei nova, não é mais nova do que elas e tal. Mas Valentina tem que usar aí a farda dela aí até crescer, né? Então, até os 5 anos aí. Como o direito escolar tem evoluído nos últimos anos, né? O que diz respeito, o que é que vocês falam um pouco aí sobre a acessibilidade, inclusão e acessibilidade? Porque hoje você tem criança com transtorno, então, mesmo você tendo clientes
podemos dizer assim, escolas, né, representando uma parte, mas você já disse que representa um todo. E, inclusive, eu quero saber se você tem acesso ao serviço público, né, às escolas públicas. Eu tenho uma pergunta aqui que um seguidor mandou para mim. Eu quero lhe perguntar isso. Como é que você está lidando com essa questão da acessibilidade e a inclusão de outros alunos? Boa pergunta. Essa hoje é a grande, assim, dentro dos maiores desafios do direito educacional, essa, sem dúvida, esse é um dos pontos mais importantes, que é a dificuldade que as escolas têm em promover a inclusão educacional, né? Promover a inclusão educacional. E é isso, para falar disso, a gente precisa fazer um breve histórico, né, da evolução da legislação, né, até chegar no momento que nós estamos, que explica tudo isso. Se eu fizer aqui uma linha do tempo aqui dos últimos 100 anos da legislação brasileira em matéria educacional, o primeiro momento, né, se eu pegar aqui de 100 anos para trás, a gente vivia um momento de plena exclusão, certo? Hoje a gente fala em inclusão, o primeiro momento era um momento de exclusão. Exclusão total. Exclusão total. Então, todos os grupos, então, os alunos com deficiência, alunos com autismo, alunos com transtornos de desenvolvimento, de aprendizagem, etc., estavam, naquele momento, completamente excluídos do processo de aprendizagem. Todos nós conhecemos, temos alguém na família ou conhecemos pessoas que, por ter qualquer tipo de necessidade específica, não teve direito de se alfabetizar. Então, as barreiras para acessar o ensino eram tão grandes, o preconceito, o estigma era tão grande, que era melhor se abdicar do direito de ser alfabetizado e acabar perdendo. Então, isso acontecia com muita gente. Depois disso, nós passamos para um segundo momento, já nos anos 30 ali em diante, que foi um momento de assistencialismo segregador. O Estado começa a entender a relevância dessas pautas de educação inclusiva, de educação especial. O Estado começa a criar normas de proteção a esses grupos, mas faz isso de forma ainda segregadora. Mantém esses grupos ainda segregados da educação básica comum que todos nós temos direito. Então, aí nesse contexto, por exemplo, que surgem as APAES, que surgem os institutos de cegos, as escolas vinculadas a entidades filantrópicas, as associações as ONGs, as associações de a AMA, isso, a AMA surgem nesse contexto, ou seja, o Estado começa a incentivar a criação dessas instituições, mas mantém esses grupos marginalizados do ensino comum. Então, se você tem qualquer tipo de necessidade especial ou qualquer tipo de deficiência, você precisa se socorrer dessas instituições. No terceiro momento, antes do que nós estamos vivendo, foi o de integração. Então, o Estado começa a pensar em integrar esses grupos excluídos ao ensino regular comum. Criando políticas públicas, isso. Incentivando. Criando políticas públicas, aperfeiçoando a legislação. Mas ainda era uma lógica de exclusão, porque eu tinha esses grupos excluídos passando a acessar o ensino público regular, o ensino privado regular comum, mas a lei não exigia a adaptação do ensino para esses públicos. Então, esse público era quem tinha que se adaptar ao que se tinha na época. Tinha que, na verdade, se esforçar para poder estar lá. Não havia nenhuma obrigação de os sistemas de ensino se adaptarem às especificidades e às necessidades de cada grupo. Basicamente, quem quiser se adequar a essa educação comum, que faça. Quem não quiser, que vá para as outras instituições especializadas. Né? Na época se falava em educação especializada. Então, você tinha a ideia do governo era criar instituições especializadas para tudo. Para cegos de um lado, para pessoas com Down para outro, para pessoas com deficiência em outros. Então, a ideia da legislação antes era essa. Então, tivemos esse momento de integração em que esses grupos passaram a ser integrados ao sistema educacional comum, e nós temos o que nós vivemos hoje, que é o momento de inclusão. Então, a partir dos anos 90, ali, principalmente dos anos 2000, 2010 e diante, a educação sofreu uma verdadeira revolução legislativa com a finalidade de promover a inclusão. Então, a ideia, o mote hoje da legislação é de incluir todos esses grupos, todos esses segmentos, de incluir eles para que o ensino seja adaptado. Certo? Então, a ideia é que as instituições públicas e privadas adaptem os seus métodos, os seus sistemas, os seus modos de ensino, os seus currículos, para atender às necessidades específicas de cada aluno, sejam elas quais forem. Então, esse é o momento que nós vivemos hoje. E promover essa inclusão acaba sendo muito difícil por vários problemas. Primeiro, falta de conhecimento da lei. São leis, teoricamente, recentes, né, desde os anos 2000, 2010 e em diante. A gente tem um fator também de uma grande longevidade das instituições de ensino. Então, as instituições de ensino mais antigas ainda não se adaptaram a essas leis, são regimentos internos ainda desatualizados, né? Ou seja, assim, além do desconhecimento,
uma falta de adaptação a essa legislação. Certo? Com isso surgem os grandes conflitos que nós temos hoje, envolvendo pessoas com deficiência, envolvendo pessoas com autismo, pessoas com transtornos de aprendizagem. Então, por isso que tem a negativa de matrícula, cobrança, que é ilícito, né? Cobrança de taxa para fornecer o atendimento especial, para fornecer o auxiliar de classe para alunos com autismo ou que tenham algum tipo de deficiência. Então, aí surge todo esse tipo de conflito, certo? Então, esse é o grande desafio de hoje, que é justamente promover a inclusão. E isso vai muito por desconhecimento da legislação. Muitas escolas desconhecem ainda, muitos gestores escolares desconhecem a legislação, e ela é aplicável tanto para instituições públicas e privadas. Então, as escolas privadas são obrigadas a ofertar o atendimento especializado para a educação inclusiva. Então, muitas escolas desconhecem, e outras, ainda desconhecendo, preferem, ainda assim, tomam a decisão de não se adequar à lei e de continuar excluindo esses grupos. Eu só quero discordar do senhor um pouco, porque assim, eu acho que todo mundo conhece a lei, né? Até porque você vai fazer um concurso público, você conhece, é obrigado a conhecer determinado algumas leis. Se você é um gestor de uma escola para alunos os pequenininhos, né? Você tem que reconhecer. Se o governo ele sanciona, cria projetos, políticas públicas, então o governo conhece a lei. Então eu acho que os governos recorram ao Ministério Público, talvez não está contido na lei. Eu vou falar sobre a cidade de Salvador, que a gente tem na Secretaria de Educação, para um todo, 3 bilhões de reais para cuidar de uma cidade de quase 3 milhões de pessoas que precisa de mais creches e tal, essas coisas todas. E a gente precisa forçar o governo para que ele faça. Uma vez um governador me disse o seguinte: entre o que ele escreve e o que vai acontecer, a gente precisa empurrar. Então, eu acho que a população, como a Constituição lá diz que não é dado o direito de ninguém reconhecer a lei, então cabe a todo mundo. Então, eu acho que as pessoas não fazem muita questão, de verdade, de assumir essa responsabilidade de ajudar o gestor, chegar lá, ter coragem de dizer, está faltando isso, faltando aquilo, a gente precisa adotar em determinado bairro. Em Pernambuco tem muita criança com transtorno autista, e a gente precisa lá ajudar, prefere mandar embora do que ter o trabalho. As escolas particulares, qualquer coisa é aplicado a regra, a lei, vai pagar indenização e tal, e para não ser penalizada acaba sendo sufocada e sufocando a quem tem que pagar a mensalidade. Eu acho que é mais ou menos isso. Tem uma série de fatores, né? Assim, principalmente falando de inclusão. Um grande fator, por exemplo, que dificulta muito, que é hoje um grande desafio, é a falta de capacitação. Às vezes não tem profissional capacitado no mercado. Não é tudo ainda muito novo. Não tem profissional capacitado. Então, para você ter ideia, um professor da educação inclusiva, o MEC já determinou isso, ele precisa ter uma formação específica, né? Um nível de especialização, de pós-graduação. Às vezes, você não acha esse profissional no mercado. O MEC estava agora, por exemplo, para lançar aí um grande curso nacional, de uma maratona de especialização para todo mundo nessa área de educação inclusiva. Várias prefeituras fazem, vários estados fazem. O MEC faz parceria com outros institutos federais fazem também. Então, tem muita gente fazendo, inclusive ofertando isso gratuitamente. A Prefeitura de Salvador estava para fazer ano passado, gratuitamente, justamente para capacitar. Tem profissionais capacitados no mercado. Mas aí é o seguinte, no caso, aí o pessoal aqui joga pedra em mim e tal, no caso de alguns profissionais, quando o governo, o município, o governo federal, vamos fazer um curso de capacitação. Não pode ser no meu horário, tem que ser dentro do meu horário de trabalho. Eu não vou dedicar meu tempo de descanso para fazer curso. Então, se você se tornou um especialista em direito educacional, você abdicou de outras coisas, de férias, abdicou de, às vezes, estar com um amigo, não é isso? Para você se especializar naquilo, porque você tem a
polícia, você tem um policial mais especializado, então você abre mão. Quando o governo federal ou o governo estadual, municipal, tem curso para especialização em educação infantil. Só faço se for no meu horário de trabalho. Não é fora. Ou se o governo quiser dar. Então, eu acho que precisa de uma responsabilidade coletiva. Então, eu entendo que as pessoas precisam deixar de ser mais individualistas para ser mais coletivo, para cuidar das outras pessoas. Porque tem muita gente, doutor, que acaba se especializando em determinado. No seu caso, o senhor acabou se especializando em direito educacional, porque o senhor viu os reclames do seu pai, de sua mãe, de seus colegas da escola, do problema que você passou na escola. Eu vou me especializar nisso para ajudar os meus. Outras pessoas, tem muito disso, mas tem muita gente que, se você não tiver um especialista para isso, você acaba prejudicando um conjunto de... Exatamente. Uma comunidade por inteiro. Então, eu vi esse curso do governo estadual, do governo federal, do governo municipal, mas vamos ver se preencheu de verdade, né? Porque o município no estado não tem feito concurso público para essa determinada, por exemplo, auxiliares de educacional. Contrata nas empresas. Sim. Eu acho que nas próximas licitações, o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, quando fizer essas licitações, já tem que dizer, olha, esse profissional já tem que vir com um certificado disso. Porque a prefeitura está ofertando. O estado está ofertando. Para ficar aqui tem que ser assim. Aí ajuda muito. Quais são os direitos dos alunos que as escolas, na verdade, as instituições de ensino, muitas vezes deixam de observar? E o aluno também não sabe. Então, qual o básico do básico aí? Muitos. Como eu lhe falei, a legislação fala de muitas coisas, muitos temas, né, são tratados por lei. A questão dos materiais escolares, a questão do fardamento, a questão dos reajustes de mensalidades. A principal delas hoje, no contexto atual, assim, os maiores campeões de reclamações aí são a questão da negativa do oferecimento do atendimento especializado, né, para a inclusão, né, para os alunos da inclusão. Aí vem também a questão das mensalidades escolares, né, tem uma série de cobranças abusivas, reajustes abusivos. A lei, por exemplo, ela fala que você pode reajustar anualmente o preço das mensalidades, mas você é obrigado a apresentar uma planilha de variação de custos. Então, a escola pode aumentar? Pode, mas ela precisa aumentar com respaldo em uma planilha de variação de custos. Não posso aumentar. Não pode ser igual ao transporte coletivo. Então, aumenta-se na caneta. Sem motivo nenhum para aumentar a lucratividade. Né? O serviço educacional, né, o direito educacional, a educação é um serviço público protegido pela Constituição. Então, a escola particular pode, sim, ter o direito de aplicar os reajustes, mas esse reajuste tem que ser tão somente para conter ali aquela variação de custos, aumento da inflação, etc. Então, mensalidades, cobranças indevidas, como questão de fardamento, né? Exigir fardamento atualizado todo ano, não há necessidade, até porque a lei exige que a atualização do padrão seja um período superior a 5 anos. Tem a questão da lista dos materiais, que é o grande campeão aí, que vai parar lá no PROCON e no CODECON. A exigência de materiais escolares que não são de uso específico do aluno, mas que são de uso comum dos colaboradores da instituição. E basicamente são esses, né, os direitos mais violados aí na atualidade. Eu posso falar aqui de um direito que eu acho que é violado, por exemplo. Vamos lá. A gente observa muitas vezes, esse ano, o governo do estado, ano passado, eu acompanhei algumas, entrega de ônibus escolares para diversos municípios. Né? Diversos ônibus. Eu acho bacana isso, porque geralmente, por exemplo, eu saía aqui de Pernambuco para estudar lá no São Gonçalo do Retiro, ou eu saía de lá das Barreiras para ir lá para o São Gonçalo do Retiro andando. Os bairros da cidade de Salvador ficaram muito distantes um do outro. Por exemplo, você tem metrô, você tem ônibus, aí está essa confusão com o transporte urbano, e é muito distante de um lugar para outro. Eu nunca vi o governo do estado entregar ônibus escolar para o município de Salvador. Isso é um direito. Pois é. Transporte gratuito. Esse é o transporte gratuito. Transporte, o aluno paga meia passagem, tem essa coisa toda. Mas
o senhor pode me explicar? É uma pergunta que a gente precisa saber. Por que o governo do estado, o governo federal, não entrega a Salvador transporte escolar para determinado? Porque você sai do final de linha, falando de Pernambués. Você sai do final de linha de Pernambués para estudar no Kleber Pacheco, a primeira escola estadual, ministra Leomar Baleiro. Para você estudar, e depois Kleber Pacheco e uma outra Marinha, é muito longe. E aí o menino vai pagar transporte ou vai andando? É uma pergunta que eu queria, eu fui vereador 12 anos e eu queria perguntar se o senhor sabe por que o governo não entrega ônibus para a capital. É proibido isso? Não, não é proibido, muito pelo contrário. O espírito da legislação é fornecer isso gratuitamente. Então, o transporte público tem que ser oferecido gratuitamente. Além disso, a merenda também é um dos grandes problemas aí que a gente sabe que existe na teoria, mas na prática a gente vê a dificuldade para os alunos da rede pública. Né? Então, assim, essa questão é um tema muito espinhoso, essa questão do transporte gratuito para alunos em grandes capitais, né? Porque qual é o discurso da prefeitura e de quem patrocina aí o transporte público? Você tem a capilaridade da rede de ensino, então o cara que mora no bairro vai ter sempre uma escola ali na sua redondeza ali, que não precisa se deslocar para longe. Então acaba caindo sempre nessa vala comum aí. Então por isso tem-se por isso os municípios, né? Até porque não há transporte privado muitas vezes, e o transporte público é pequeno e não atende, então você tem ali o transporte gratuito escolar, os ônibus ali circulando. Mas deveria também ser a realidade das capitais, sem dúvida alguma. Eu vou fazer aqui um apelo, eu já não estou mais na Câmara, mas assim fazer um apelo, né? Tanto ao governo do estado, é uma forma, porque tem muita gente debatendo sobre transporte gratuito. Eu acho que não existe almoço de graça. Alguém tem que pagar a conta. Mas eu acho que no caso dos estudantes, né, é preciso que tenha um olhar nesse sentido, para que se tem emenda parlamentar, tem dinheiro do Fundeb para transporte, tem que ser distribuído de igual. Essa é uma forma de a gente debater sobre o transporte público, né, para estudantes, né? Final de linha, eu estou falando do final de linha, mas se você for lá no alto do Cruzeiro, em Pernambuco, é lá em cima. Isso dá mais de, sei lá, 6 quilômetros. E quando tem a chuva, eu acho que o prefeito e o governador deveriam pensar nisso. Né? Aí fazer um debate sobre isso. Não precisa muito não, ou nos bairros. Por exemplo, tem alunos que vai estudar no Mãe Estela de Oxóssi. Está de Pernambuco, vai estudar no Mãe Estela de Oxóssi, que já é mais distante. Ele vai estudar em outro lugar. Então eu acho que isso é um debate que é interessante, né? É uma coisa que eu ficava observando, não tem, é porque o parlamentar não botou a emenda ou algo parecido, isso não é uma verdade absoluta, né? Porque tem uns programas e tem o dinheiro do Fundeb para poder fazer isso. Vamos lá, governador Jerônimo, prefeito Bruno Reis, né, para resolver o problema. Já resolve uma parte do que as pessoas falam, de dizer, transporte público é possível. Eu não acho que seja. Porque mais assim, para estudante, porque tem um período, né? O menino não estuda até à noite, ele vai de manhã, volta depois da turma da tarde. É assim que funciona. Então, eu acho que dava para a gente pensar um pouco. A minha passagem não atendendo. Então, eu acho que é os senhores pensarem aí, né? O executivo, porque o vereador não pode ordenar despesa, mas o executivo pode, de uma certa forma, apresentar um projeto possível para os estudantes. Isso seria legal. E os deputados federais também, né? Apresentar algo. Já existe essa questão do transporte, mas nas grandes capitais eu não vejo. É difícil. É muito difícil. Quais são os erros mais comuns cometidos pelas escolas ao lidar com as questões legais dos direitos dos estudantes? Muitas. A primeira delas é a falta Aquelas carteirinhas que o pessoal faz. Falta de capacitação, falta de atualização. Assim, só para você ter ideia, dessas legislações mais recentes, de 2010 para cá, a gente tem quase todas essas leis passam agora a exigir
que as instituições públicas e privadas capacitem os seus professores, o seu corpo técnico, em várias matérias. A lei agora que foi sancionada agora sobre a proibição dos celulares, por exemplo, ela obriga que as escolas criem canais de escuta para receber queixas relativas a sofrimento psíquico, né, decorrente da utilização das telas por muito tempo e tal. Então a lei começa a exigir, desde os anos 2010, que as escolas investam. Você falou muito da questão da capacitação, que às vezes o pessoal não quer fazer porque não está no horário, porque não recebe o extra e tal. Então esse é uma das grandes dificuldades. Mas a lei exige que as escolas capacitem o seu corpo técnico periodicamente sobre várias matérias. Por exemplo, Lei Lucas, né? Uma lei que a gente já ouviu falar assim, mas às vezes não sabe exatamente do que é. Existe uma lei do ano de 2008 que exige que todos os professores recebam nas escolas privadas treinamento em primeiros socorros. Isso é lei. Todo ano o professor deve receber treinamento em primeiros socorros. Você vê que pouquíssimas escolas aplicam isso ainda na data de hoje, ou seja, mais de 10 anos, quase 20 anos depois da edição da lei. Então, primeiro é compreender, identificar a legislação como um todo. Esse é um trabalho que eu faço muito, né, que é o trabalho de compliance, né, que a gente chama, que é o trabalho de conformidade, de pegar a instituição e aplicar a conformidade legal, revisar todas as suas rotinas, atualizar todas as normas internas. Esse também é uma das grandes dificuldades para as escolas, principalmente as privadas, porque a escola tem o poder disciplinar, a escola tem poder normativo, então a escola pode criar suas próprias regras também. Então a escola, por exemplo, tem o seu projeto político-pedagógico, que diz ali as diretrizes pedagógicas que ela se filia, tem um regimento interno que vai falar do funcionamento da escola, das medidas pedagógicas, etc. E muitas vezes os documentos estão desatualizados, estão defasados, não recebem atenção específica. Então, ou seja, você tem uma série de conflitos que podem ser resolvidos com esses documentos, mas deixam de ser resolvidos porque esses documentos estão desatualizados ou não são implementados. Então, existe uma cultura de muito desconhecimento da lei e muitas vezes de falta de oportunidade e de vontade de se adequar à legislação. Então, essa hoje é a grande dificuldade, principalmente para as escolas privadas, é capacitar os professores, capacitar gestores. Falta ainda no mercado curso para gestores educacionais, tem até no mercado privado, de universidades privadas, é muito difícil. Eu agora me matriculei no curso de Direito Educacional, uma pós-graduação de Direito Educacional, pouquíssimas universidades oferecem esse curso, tem umas que não fecham nem turma. Eu fiquei 3 meses esperando fechar a turma e não teve, eu tive que fazer uma por online, telepresencial, porque era a única que tinha. Então ainda é coisa muito nova, então falta ainda muita capacitação, falta ainda muito treinamento. Essa é uma das maiores dificuldades aí. A gente sabe que existem várias diferenças assim, em público e o privado. Profissionalmente falando, quem é servidor tem algumas vantagens diante do privado. Tem escolas de grande porte que ganham de longe de pública. Então, assim, profissionalmente falando, a gente conhece muito bem. Mas quais são as principais diferenças entre o funcionamento da escola pública e privada em relação ao cumprimento das normas educacionais e o atendimento aos direitos dos alunos? Vamos lá. A educação, de maneira geral, é uma área excessivamente regulamentada pelo Estado, certo? Tanto para as instituições públicas quanto as privadas, há uma intensa atividade de regulamentação por parte do poder público, né, em todas as esferas. Mas tem sim algumas diferenças, né? A mais básica delas, né? O ensino universal e gratuito, né? Para a rede pública de ensino, né? Universal, ou seja, precisa estar em todos os lugares, precisa estar acessível. Tem a questão do transporte público gratuito, a merenda escolar também. Hoje já se discute também a questão... O transporte escolar público não é universal. Pois é. E é um direito. Mas está quebrando no meio aí. Pois é. A questão da merenda, a questão do atendimento educacional especializado no turno posterior, no contraturno, por exemplo, é uma das grandes normas que são obrigatórias para a rede pública, que muitas vezes não cumprem. Então, os alunos da inclusão, os alunos com deficiência, com autismo, por exemplo, eles têm direito ao atendimento especializado no turno posterior. Então, um turno de aulas e outro turno de atendimento especializado. Isso muitos dos municípios, muitos estados ainda não cumprem isso integralmente. Então, tem poucas diferenças. A escola privada ela tem maior autonomia administrativa. No governo, a gente está falando no governo estadual, você está falando nessa escola de tempo integral que o governo fala? Não, todas têm que oferecer isso. Mesmo as que não são em tempo integral, elas têm que funcionar no contraturno para oferecer esse tipo de serviço. Que é o reforço?
Não é necessariamente um reforço, chamado de reforço. É um atendimento. Eu estou falando de reforço porque a gente tem. A gente vai falar assim. A gente tem uma instituição chamada GAP que a gente tem um reforço escolar. O menino estuda de manhã, vai de tarde, mas não é para ensinar dever, não. É para a matéria que ele. A disciplina que ele tem dificuldade, aí eu reforço. A gente vai lá dar o reforço. Nesse caso, estou falando do atendimento educacional especializado para alunos da inclusão. Certo. Por exemplo, sala de recursos multifuncionais. É uma obrigatoriedade. Toda a rede pública é obrigatória fornecer sala de recursos multifuncionais. Que é uma sala que vai ter recursos audiovisuais para atender alunos com deficiência, alunos com qualquer tipo de necessidade específica. Certo? A escola privada, ela também se aplica muito dessas normas, mas ela tem uma autonomia gerencial e administrativa um pouco maior. Tem uma certa liberdade para oferecer algum tipo de serviços a mais, mas também sofre uma intensa fiscalização aí por parte do poder público e estão diretamente subordinadas aí às secretarias de educação, quem tem aí o papel de autorizar o funcionamento dessas instituições, inclusive de cancelar a autorização de funcionamento se houver qualquer ilegalidade. Então, muito embora seja pública ou privada, existe uma fiscalização muito rígida. Os gestores das escolas privadas, assim como os da escola pública, podem cometer crimes. Então, eles estão sujeitos à responsabilização criminal em caso de negligência, em vários outros temas. Então, de maneira geral, existe uma certa autonomia na educação privada, mas ela também está, assim, obrigada a seguir toda a normatização educacional e todos os princípios da educação. Uma pergunta aqui, eu não sei se está na legislação, ou se o senhor pode me responder, mas a gente fez uma luta, uma luta educacional, que o debate era eleições para diretores nas escolas, né? Escolas públicas. E hoje, nas escolas públicas, pelo menos aqui no estado, não tem, nunca mais vi eleição. O município recentemente teve. Estou falando de Salvador. Isso seria uma obrigação do ente público estadual em fazer isso, ou isso é muito mais do processo democrático da comunidade escolar? Excelente. O que acontece? O que a legislação diz, né? Para prover os cargos de direção e vice-direção escolar, tem algumas regras, né? Primeiramente, tem que ser de carreira, né? Tem que ser efetivo da educação. E aí a lei deixa algumas possibilidades, né? Pode ser através de concurso público, seleção pública, a seleção, né, dos diretores. Pode ser através de eleição pela comunidade escolar, que é o que muitos aí aplicam, ou pode ser através da própria indicação, da própria nomeação. Então, essa é uma coisa, inclusive existe um projeto de lei para padronizar isso tudo e transformar tudo em concurso público, né? em uma prova de títulos, aqui, em que se avalia, inclusive, a questão da meritocracia, da capacitação. E a gente sabe dessas discussões, né? Que muitas vezes essas indicações são feitas com base em critérios políticos e não em critérios de eficiência ou critérios de capacidade, né, gerencial dos gestores. E esses são os problemas que a gente vive. A gente tem muitas vezes gestores que não têm a capacidade gerencial adequada para aquela função, porque não receberam, né, treinamento específico, não têm a formação específica para isso, mas muitas vezes são nomeados aí nesses processos, nem que são, né, diretamente nomeados. Eu sou a favor da eleição para diretores, inclusive... É o mais comum hoje, né? Que é a eleição da comunidade escolar. Inclusive que tenha uma capacidade técnica administrativa, porque vai lidar com recursos, prestação de contas. A gente já viu muitos gestores sendo afastados dos seus cargos de dirigentes, de diretores de escola, porque, na verdade, não tem a capacidade, né, de gerir aquele recurso, não que desviou recursos para o seu próprio bolso, nada disso. Mas acaba fazendo da sua vontade, né, para ajudar a comunidade escolar, que são os alunos e tal. Então, eu acho que dá uma certa segurança até a própria comunidade escolar quando você tem a eleição e o diretor, né? E o diretor tem autonomia, né, porque foi eleito e tal. Então, isso é a maioria, assim, 90% faz por eleição. Hoje só o estado de São Paulo faz por concurso público e alguns municípios, os menores, fazem por nomeação também e tal, mas a maioria é eleição. Vamos lá. Quais são os direitos dos alunos? Não, já falamos sobre isso.
essa pergunta veio de fora aqui. Qual o papel do Ministério Público e dos Conselhos de Educação em defesa dos direitos dos alunos das escolas públicas? Boa. O Ministério Público tem um papel preponderante de fiscal da lei, certo? Então, o Ministério Público fiscaliza a aplicação da lei em todas as suas etapas. Então, tem o papel de fiscal da lei, além disso, tem o papel de investigar, tem o papel de tomar conhecimento dos fatos, de apurar, e tem ali os seus grandes mecanismos, né? O inquérito civil e a ação civil pública, que são instrumentos jurídicos que estão à disposição, caso se constate irregularidades. Além disso, tudo que envolve interesse de menores, né, de crianças e adolescentes, o Ministério Público tem também essa vocação. Então, é um órgão que está sempre aí à frente dessas questões educacionais, exerce uma fiscalização, um controle muito efetivo. Inclusive, recebe essas queixas, né? É um órgão que pode receber qualquer tipo de queixa aí vinculada a questões educacionais. Já os conselhos educacionais têm um papel primordial de normatização do sistema de ensino, criação das normas, edição das portarias, de regulamentação, e também tem atribuições de fiscalização. Mas também o órgão também recebe queixas, recebe reclamações, tem também os poderes de apurar infrações, inclusive de aplicar medidas disciplinares contra gestores, contra escolas também. Bom, é isso. Eu acho que o Ministério Público ele tem um papel fundamental aí. Eu acho que se você prepara também os gestores, se esse direito educacional fosse tema da grade curricular também, né, evitaria uma série de problemas, judicialização principalmente. Claro, como advogado especializado em direito escolar, oriento os pais do abuso por parte tanto das escolas, escolas particulares, escolas públicas, né? Se eu tenho um canal, algo parecido, em que o pai ou qualquer escola possa entrar, buscar o número da associação, como é que a gente contacta o senhor, se for necessário? Vamos lá, dentro do serviço público e do privado, né, tem algumas diferenças. Então, assim, o primeiro passo é estar sempre antenado com os direitos, né, com seus direitos enquanto pais, enquanto também alunos. Sendo escolas particulares, aí o primeiro, né, procurando a escola e não tendo solução, é procurar os órgãos de defesa do consumidor, certo? Eles são ali a porta de entrada para essas questões. PROCON, CODECON. Se forem questões mais graves, Conselho Tutelar, Ministério Público, o próprio Conselho Municipal de Educação ou estadual, se for o caso, né? E dentro do Poder Público tem as próprias ouvidorias das secretarias, então tem outros mecanismos também de abrir procedimentos e investigações. Esse é o primeiro ponto aí para qualquer violação de qualquer direito de aluno e de pai. Qual o seu melhor e maior conselho que você daria às famílias que não têm o direito, ou têm o direito questionado pela escola, o que a escola não está observando? Tem muita gente que eu vou por aqui mesmo, que eu não quero bater com a cabeça, não quero confusão e tal, meu filho vai ser perseguido. Qual o maior conselho que o senhor daria aí? O primeiro passo é conhecer os direitos, certo? Conhecer seus direitos, buscar... Ou conhecer um especialista em direito educacional. E aí buscar um profissional especializado em direito educacional, que é o profissional capacitado, né, para garantir os direitos de qualquer estudante, de qualquer pai, qualquer professor, de qualquer aluno, qualquer diretor em matéria educacional. Então, o primeiro passo é conhecer os direitos. Segundo, conhecer os canais, né, de denúncia para eventuais irregularidades, para crimes, para irregularidades, para infrações administrativas. Então, esse é o maior ponto. O terceiro, eu diria que é entender que a educação é um tripé, né? A educação não se constrói sozinha. A educação é um verdadeiro tripé, como já dizem aí os estudiosos, né? Educação é família, sociedade e escola, certo? Não há como promover a educação sem esse tripé. Então, todos nós temos uma responsabilidade muito grande disso. Não há que se falar em educação se falta família, se falta escola, se falta educação ou se falta a sociedade. Então, há esse papel aí preponderante. Então, no ensino público, por exemplo, as famílias têm um papel essencial e primordial de participação, de eleição, de participação nos diretórios, enfim, os próprios alunos também. Então, tem muita possibilidade de participação aí em todas essas fronteiras. Esse seria um dos principais, né? É um tripé, entender que a família tem o seu papel, a sociedade tem o seu papel e as escolas, né, as instituições também têm o seu papel. Estamos batendo um papo aqui com o advogado, doutor Saulo Guimarães, especialista em direito educacional. Você que vai estar nos assistindo, dá aquela força lá no canal, aperta lá o sininho,
certo? A gente agradece. Quero agradecer o senhor pela participação aqui, doutor Saulo. E eu gostaria que o senhor deixasse aqui seus canais, suas redes, o seu contato, para quem quisesse procurar um aconselhamento, deixasse o contato da associação, dessa entidade que já tem muito tempo aí, a gente conhece muito pouco, então a gente precisa divulgar. E quero dizer que aqui o espaço está aberto para o senhor e para a gente debater sobre outras leis que o senhor trouxe aqui dentro da área educacional que a gente desconhece. Por exemplo, eu desconhecia esse negócio da lei do fardamento, estava gastando dinheiro à toa, entendeu? Do fardamento. Então eu gostaria que a gente já marcasse aí para a gente conversar sobre as leis que existem no âmbito educacional para explicar aos familiares sobre os seus direitos, tanto no público como no privado. Valeu, eu queria agradecer e que o senhor deixasse aí suas considerações finais. Legal, eu que agradeço, agradecer toda a turma do Gente Pode, agradecer nossos telespectadores aí que sempre participam ativamente. Dizer que estou à disposição aí nas redes sociais, meu perfil é sauloguimarães.adv, no site é nogueiraguimarães.adv.br, certo? Lá nas redes sociais tem todo o contato, tem WhatsApp, tem contato direto. A Brade também tem o próprio site, abrade.org.br, também tem perfil nas redes sociais aí. A gente está aí à disposição para poder permanecer aí e trazer cada vez esses temas mais importantes aí. Então, estamos à disposição para participar e trazer essas discussões aí importantes. Pois é, esse é o final do nosso programa de hoje. A gente pode, nosso podcast, certo? Trazendo aqui informações, esclarecimento para a comunidade. Fique ligado, dê essa força no canal. Vamos juntos. Obrigado, doutor.